Bom, o Livro dos Espíritos, que aqui serve de roteiro, no Livro dos Espíritos estamos estudando o segundo livro, que fala sobre a vida espírita, características de como é a vida espírita. E nessas condições, especificamente, estamos tratando da escolha das provas. Por quê? Porque antes, se você voltar lá no comecinho, na vida espírita, nós temos os espíritos errantes, lá na pergunta 223, acima você verá uma relação de assuntos, na pergunta 223. Espíritos errantes, quem são estes espíritos errantes? Vamos lembrar, quem que eram os espíritos errantes mesmo? Em Tomé? Que fazia bobagem. É o espírito que está desencarnado. E que mais? E está pelo espaço aí. E que mais? E está esperando o momento de encarnar. Ah, bom. O espírito errante não é aquele que fez bobagem, não é aquele que errou, é aquele que deixou a vida física, está no plano espiritual no intervalo entre duas encarnações, portanto, ainda precisa reencarnar. Porque há um tipo de espírito que não é errante. Qual é? O espírito puro não é espírito errante, porque não precisa mais renascer. Não está mais vinculado aos processos de reencarnação. Portanto, ele não se enquadra nessa definição do próprio Livro dos Espíritos. Então já estudamos isso, estudamos mundos transitórios, as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Isto foi mais aprofundado no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, e agora estamos tratando da escolha das provas. E se vocês seguirem os títulos, vocês verão que na vida espírita, neste trecho, neste capítulo, Kardec está tratando das relações entre os espíritos do lado de lá da vida. Então ele vai falar a escolha das provas, relações do além-túmulo, como é que os espíritos estão entre si, em relacionamento, as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, as lembranças da existência corporal. E depois ele faz um comentário sobre a comemoração dos mortos e dos funerais. Como que isto que os homens encarnados fazem repercute no plano espiritual. Então, ainda assim, é sob o enfoque do mundo espiritual, não do que nós fazemos para ir ao cemitério, quanto a flor leva, nada disso. Mas como é que os espíritos veem essas comemorações. Não estamos lá ainda, mas chegaremos. Por enquanto estamos falando da escolha das provas, que é o quinto item. Semana passada nós fomos tratar da pergunta 269, foi isso? Isso. O espírito pode se enganar quanto à eficiência da prova que escolheu? Do lado de lá nós vamos renascer, então vamos estudar nossas debilidades, vamos perguntar a nós mesmos o que é que está faltando, e aí, com a ajuda dos mentores, dos espíritos queridos, nós podemos escolher determinadas passagens difíceis, determinados desafios. E estes desafios ou passagens difíceis, aqui catalogados como provas, podem acontecer de serem inúteis. E é o que Kardec quer saber na pergunta que na semana passada nós aqui comentamos. O espírito pode se enganar quanto à eficiência da prova que ele escolheu? Pode. Como nós nos enganamos, por exemplo, com o cônjuge que a gente resolveu escolher para ter do nosso lado, naquele momento em que você estava ligadão, você estava apaixonada. É esse mesmo, bombadão, lindona. E aí passa o tempo, não é? Tudo se transforma,
E aquelas coisas superficiais que no primeiro momento foram a causa da sua empatia, desaparecem. E sobra só a antipatia, que vai nascendo se a pessoa não tiver sabedoria para descobrir lá dentro, na convivência, pontos comuns. Pontos em que as duas partes podem construir esta vida a dois. Então, nós nos equivocamos em relação ao afeto. Nós vamos, naquela fase difícil do vestibular, ter que decidir o que você vai querer ser quando crescer. Não é essa a pergunta que sempre fazem pra gente? O que você vai querer ser quando crescer? Tirando o fato de que a gente ainda precisa pensar se cresceu, porque até agora, geralmente, a maior parte das pessoas fica grande, mas não cresce, porque é uma outra coisa. Tirando este detalhe filosófico, quando você está naquela fase, você pensa em ser astronauta, bombeiro, eletricista, médico. Você geralmente fala assim, o que é que está dando dinheiro? Não é? Geralmente as pessoas querem uma profissão que, uma vez escolhida, seja aquela que te abasteça da quantidade maior de recursos. Você não quer saber se aquilo vai ser bom para você, se você vai gostar de fazer aquilo. Há muita dificuldade em você trabalhar o conflito entre sua inclinação, do que você gosta, com aquilo que você gosta produz, em termos de dinheiro, se comparado a outros caminhos. Então, geralmente, iludidos, do mesmo modo com o afeto, no caso da profissão, nós fazemos escolhas equivocadas. E aí, depois de alguns anos, depois de décadas infelizes, alguns por fim conseguem romper com isto, mas outros vão continuar infelizes até o fim, com a desculpa de que, bom, estou ganhando os trocos, agora o que eu vou fazer? Vou largar tudo e começar de novo? Não vou. Agora, isto vai ser bom? Isto será uma boa estrada para a evolução do espírito? Provavelmente ele vai se decepcionar bastante, porque quando você faz uma coisa que não gosta, você não se esmera no que faz, você faz por dever de ofício, faz com má vontade, objetivando tão somente aquilo que vai render o que você faz, em termos de dinheiro. Quando, à medida em que você faz o que gosta, você não se preocupa quanto vai ganhar, e é por isso que você ganha muito. Porque como é difícil encontrar pessoas que façam bem feito o que gostam, estas pessoas, quando são descobertas, estão sempre solicitadas. Todos querem que aquele serviço seja feito por aquela pessoa. A gente tem falado aqui sobre caligrafia, não é? Eu tenho letra feia, minha letra é horrorosa. E a gente passa 60, 70 anos falando que tem letra feia e não faz nada para que a letra pelo menos fique legível. Mas, você que quis ser de alguma profissão e não deu certo, já pensou que se você for alguém que tem uma caligrafia muito bonita, não vai faltar convite de casamento para você pôr nome? Porque todas essas madames, esses carinha que querem ser cult, querem ser finesse, e que vão pagar os tubos, eles vão requisitar você para ficar escrevendo com aquelas canetas de pena, aquela letra redondinha, porque máquina nenhuma faz isso, com a classe de uma emanuense ou amanuense, que é a pessoa especializada em fazer estas escritas. Já pensou você ficar rico exatamente com a caligrafia que você nunca deu valor? E você aprender a gostar de escrever bonito?
Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer prova, não precisa, basta você se esmerar. Então, nós nos equivocamos durante a vida com certas escolhas. É difícil o momento do dia em que nós não temos que fazer uma escolha e a dúvida surge. E se eu escolher a outra coisa? Será que vai dar certo? Surgiu um convite, vou ou não vou? Aí liga para a tia, liga para o avô, liga para a mãe, liga para o primo. O que você acha? Eu devo ir ou devo ficar? É uma dificuldade nós amadurecermos. Então, se nós temos isto já na vida física, imagina quando você vai sair de um ambiente espiritual para mergulhar numa reencarnação que vai levar 70, 80 anos. Pode acontecer da gente pedir coisas que não sejam úteis? Pode. A gente pode pedir, como aqui o próprio texto responde, sofrimentos ou provas que sejam superiores às nossas forças. A gente pode. E se a gente pede isto sem atender aos conselhos que os espíritos mais elevados nos dão, eles deixam, porque a nossa teimosia ignorante vai produzir a lição necessária para o nosso crescimento. No livro Memórias de um Suicida há um caso muito interessante. Um dos suicidas, depois de um certo período em tratamento, os suicidas são autorizados e melhor, são conduzidos por alguns amigos já equilibrados, trabalhadores daquela fortaleza na região umbralina que os atende, a visitar os seus antigos lares na terra, suas famílias, aquelas que ficaram aqui depois do suicídio. É uma situação bastante dolorosa, emocionante, que só estão autorizados alguns espíritos que já conquistaram o equilíbrio, o domínio de si mesmo. Mas um dos suicidas está muito empenhado em querer voltar. Muito. Ele quer visitar a família, quer visitar a família, quer visitar a família. Passou décadas se preparando nesse hospital de Maria, nessa clínica, nessa fortaleza que os recompõe lentamente. Mas os seus superiores dizem a ele: você não tem condições ainda de permanecer em contato com os entes que ficaram. Não, mas eu prometo, eu vou, eu obedeço, eu vou ficar quietinho, a hora que mandar eu venho quando vocês quiserem, mas eu tenho que ir, todo mundo vai, eu não quero ficar aqui sem ver os meus entes queridos. Mas você não está ainda em condições. Não, mas eu juro de pé junto, fecho o sinal da cruz 3 vezes, beijo o cinto direitinho. E ele tanto solicitou que o mundo espiritual disse: bom, se você deseja mesmo, você vai, mas não se esqueça, qualquer atitude sua em relação àquilo que nós estamos te explicando, que você não obedecer, isso vai redundar para você um atraso muito grande em todo o avanço que você já fez aqui. Não, eu juro. Tá bom. Resultado, vieram para a terra, ele ficou um período com os seus entes queridos no plano físico, e quando passou a caravana para pegar todo mundo e voltar para o hospital, ele falou: olha, eu não vou não, vocês me desculpem, mas aqui está todo mundo necessitado, eu fui pai aqui, eu não aguento ver eles assim, eu vou ficar aqui, eu não vou voltar. Mas olha, você falou que você iria. Não, eu sei que eu falei, mas olha, eu vou ficar aqui porque eu não consigo, eu não vou ficar em paz lá vendo tudo que como é que eu deixei a coisa aqui, eu tenho que resolver alguns problemas. Tá bom. Você não vai? Não, não vou. Então depois você não reclama dos efeitos. E ele não foi, não voltou com o grupo. E lá no hospital, eles sabiam disso.
haviam alertado. E o alerta não foi para que ele se comportasse como um bom menino amedrontado e voltasse para casa. Não. O alerta foi muito claro. Se você ficar aqui, você se prepara mais, numa próxima ocasião você vai com condições. Mas se você for agora, você tem chances de falir. E se você falir, você vai voltar a uma situação muito pior para você. E foi exatamente o que aconteceu. Passados os meses, os anos, eis que esse espírito está totalmente alienado, totalmente desequilibrado. Não pôde fazer nada pelos que ficaram, suportou o peso dos seus erros no suicídio que cometeu e jogou todos no abismo da orfandade, da necessidade. Perdeu o equilíbrio emocional por saber que ele foi o responsável por aquelas dores. E quando solicitou pela prece a ajuda de novo dos amigos do hospital, os responsáveis pelo hospital não permitiram que ele fosse ajudado novamente, porque ele não tinha condições. Se ele precisa de algo para ele entender como funcionam as leis do universo, é colher o fruto amargo das suas escolhas. Ele vai ter que voltar para o vale de onde ele foi tirado. É a única condição, é a única forma de mais adiante nós podermos recolhê-lo novamente e ele então estar vacinado contra uma queda repetida. Então há situações, e não foi este caminho escolhido por vingança, mas por efeito dos nossos equívocos. Há situações em que realmente nós solicitamos coisas que não temos condições de suportar. Há um caso interessante na história, desencarnou recentemente Arnaldo Rocha. Alguém sabe quem foi? Levanta a mão. O marido da Meimei. Você não levantou a mão, você está aqui só com o microfone. Não estou querendo saber se você sabe. Mas tudo bem, Alice. Arnaldo Rocha, como a Alice lembrou, estava aqui na Terra até algumas semanas atrás, o esposo daquela que nós conhecemos como Meimei. Alguém se lembra do nome dela? O nome da Meimei? O Meimei é um apelido. Não lembra? Não lembro. Desculpa. O Meimei é um apelido que a Irma de Castro, que era a esposa do Arnaldo Rocha, e ele se tratavam. Eles assistiram um filme japonês, e no filme japonês, ou no livro japonês, o nome Meimei significava minha princesa. Então, foneticamente falando, era esta a sonoridade. E eles passaram a se tratar de Meimei, Meimei, Meimei. E assim ficou. A Irma desencarnou, ele era jovem. E ele era muito, assim, agitado, muito conflituoso. Passados os tempos, ele tornou-se espírita, conheceu Chico num encontro emocionante, inusitado em Belo Horizonte, num choque em que ele jogou o Chico no chão sem querer, porque ele estava tão agitado que ele não viu que vinha no caminho dele uma outra pessoa, que era o Chico. Quando ele viu o Chico no chão, com as pastinhas do Chico toda espalhada, com aqueles papel, ai meu senhor, não sei o que, desculpa. Aí o Chico se levantou e falou para ele: Arnaldo, não tem problema. O Chico morava em Pedro Leopoldo, o Arnaldo morava em Belo Horizonte. O Chico tinha ido a Belo Horizonte fazer um tratamento de saúde e nunca tinha visto o Arnaldo. Aí o Arnaldo olhou para ele: mas o senhor não me conhece? Não,
Você não é o Arnaldo? Marido da Meimei? O Arnaldo estava perdido depois que a Meimei morreu, desesperado. Aí o Chico disse algo mais ou menos assim: depois de amanhã é o dia que vocês se casaram, porque é o dia do aniversário dela. E se você pegar na sua carteira a fotografia dela que você tem aí dentro, você vai ver escrito no verso exatamente essas datas que eu estou te dizendo. Nossa, aí você está viúvo, sua Meimei foi embora, você não acredita em nada, não sabe se quem morreu continua vivendo, atropela um pobre coitado numa esquina, e o cara se levanta, começa a falar com você como se te conhecesse. Aí ele começa a chorar, né? Aí, para encurtar a história, se fizeram amigos, tornou-se espírita. E contam os biógrafos que no plano espiritual, Irma de Castro, a Meimei, sentia que Arnaldo, muito jovem, muito ainda com a vida pela frente, se sentia solitário pela falta de uma companhia feminina. Então, através do processo mediúnico de diversos médios, incluindo o Chico, a Irma de Castro estimulou o Arnaldo a contrair segundas núpcias, a casar-se de novo, apesar dos dois nutrirem um sentimento sincero, verdadeiro, afetivamente falando, um pelo outro. Bem, passados os tempos, se é que não a própria Irma de Castro acaba escolhendo uma outra para ele que se encontrar, encaminhados um ao outro, se conhecem e então se unem com as bênçãos da primeira esposa do plano espiritual. Aí passa um tempo, nesse meio tempo, né, enquanto isso está acontecendo, Meimei notabilizou-se no plano espiritual por ser aquela que estimulava as mulheres a fazerem enxovaizinhos, a abrirem creches, a cuidar de crianças. Escreveu inúmeros livros através do Chico, destinados à maternidade, à infância, à elevação dos jovens. Essa era a preocupação de Irma, e graças a ela, aos seus conselhos, pessoas que iam ao Chico, mães desarvoradas, que perdiam filhos, pais em desespero, sem a presença dos seus pequeninos, saíam de lá empenhados em fundar uma casa de costura, um orfanato, ao qual davam o nome de Meimei, invocando a figura dessa mulher generosa, dessa mãe, quase mãe, assim, de toda a infância desvalida. E ela se torna então, vamos dizer assim, a santa protetora de muitas instituições que levavam o seu nome. Aí o que acontece? Passam as décadas, certo dia, Emmanuel está no gabinete onde ele se reunia para seus afazeres espirituais. Emmanuel é o espírito responsável pela mediunidade de Chico Xavier. Quando então, sobre a mesa há um documento, um ofício solicitando a sua autorização a que este documento possa subir aos planos espirituais superiores, no qual a Irma de Castro está pedindo para voltar à vida física como filha, a primeira filha de Arnaldo Rocha com a sua segunda esposa. Emmanuel pega o documento, dá até vontade de ser um mosquitinho para ver essa cena. Pegou o documento e, como o cabra não era lá de mandar recado, mandou chamar a dona Irma de Castro. Ela já sabia que o negócio não ia ser fácil. Aí entrou no local. Quer dizer então, minha irmã,
que agora você está querendo solicitar dos espíritos superiores autorização para renascer como filha do seu ex-marido. Isso mesmo. E eu gostaria muito que, antes de o meu requerimento ser encaminhado, o Senhor, a quem nós todos nos submetemos pela sua autoridade moral, pela sua sapiência, gostaria muito que o Senhor autorizasse que isso subisse com a sua autorização. Bem, mas minha filha, se você queria tanto voltar ao corpo físico, por que é que você inspirou tantas mulheres, tantas mães, tantas obras benemerentes a cuidarem da criança, a cuidarem dos jovens? Por que é que você desenvolveu um trabalho tão digno, buscando exatamente reconstruir a infância abandonada? Como é que vão ficar essas pessoas que acreditaram em você? Quando você abdica, no primeiro momento em que o sentimento de mulher trocada agora está querendo não perder a chance de continuar dona daquele que um dia foi o seu marido. Assim, simples. Por mais nobre que seja esse seu desejo, não vejo nele senão o impulso feminino de não querer se afastar daquele que o seu coração escolheu como companheiro. E se a senhora quer que eu encaminhe esta solicitação aos planos superiores, eu encaminho, mas ela vai sair daqui com o primeiro não, que vai ser o meu. Disse Emmanuel para ela, não nesse tom assim militaresco, mas firme. Eu encaminho. A senhora quer, mas vai sair daqui com o primeiro não, que vai ser o meu. Então esquece. Pode deixar na gaveta aí, que eu não quero mais nascer de novo como filha do meu ex-marido. Ou seja, nós podemos desejar certas coisas envolvidos pela ilusão afetiva, tocados, tangidos por um sonho, por um medo, por um apego, ao invés de realmente nos concatenarmos, nos concentrarmos sobre a situação de que aquilo realmente vai ser ou não útil ao nosso desenvolvimento. E aí, depois que Memei foi chamada à lógica, ela deixa a vaga para outra. E então um outro espírito foi encaminhado para nascer como a primeira filha. Voltando então a 269, para seguirmos logo a seguir para 270. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como acontece se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede uma outra existência para reparar o tempo perdido. Essa foi então a resposta da pergunta 269 da semana passada. Agora nós vamos para 270. Antes disso, tem alguém que queira perguntar alguma coisa sobre este tema que falamos aqui da 269? Aqui, levanta a mão para Alice te ver. A Rose. Nós sempre escolhemos antes de reencarnar ou depois, enquanto estamos aqui nessas idas durante o sono para alguma das colônias, nós podemos alterar ou pedir mais alguma coisa? Leia a pergunta 267. 267.
É a mesma coisa que você está perguntando. Geralmente o espírito faz a sua escolha no plano espiritual. Pode acontecer em alguns casos que ele escolha ou solicite durante a vida física nos momentos em que esteja fora do corpo, fora do estado de vigília. E isso é mais raro, mas pode acontecer. Tá bem? E essas perguntas anteriores, tanto quanto as que seguem, vão te explicar melhor exatamente isso daí que você perguntou. Tá bem? Alguma outra indagação? Pergunta 270. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Quem aqui já teve alguma coisa assim, semelhante? Quem já sentiu inclinação para determinado caminho? Levanta a mão. 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Juliana, qual é a vocação que você sempre sentiu? Ou que você sentiu importante? Não é essa Juliana, é a outra aqui na frente. Acorda, Alice. Mas ela ri sempre. Ela ri da desgraça dos outros. Vai lá, Juliana. É ser professora de educação física. Professora de educação física. Todo mundo falava, não faz isso, não dá dinheiro. Mas eu mesmo assim quis fazer. Isso. Você ouviu muito esse negócio? Ser professora de educação física não vai dar camisa pra ninguém. Não é? Ouvi sim, muito. Okay. E você persistiu? Persisti. E você chegou a perguntar a você mesma por que você tinha vontade de ser professora de educação física? Não, eu sempre gostei, né, de praticar atividade física e por isso que eu fui atrás disso. Ok. A Rose, qual foi a sua aptidão, a sua vocação que você sentiu? Eu gostaria de ter sido médica. Sim. Você tentou? Lá na roça era difícil, eu estudei pouco. Depois que eu vim para cá, sonhava com a Unicamp, mas o casamento, o divórcio e tantas outras coisas me levaram pura e simplesmente sustentar a casa. Tudo bem. Mas sente a inclinação Ainda. da medicina. Ok. Agora quem mais levantou a mão aqui? A Mariângela. Eu sempre tive, senti vocação também para a área da saúde, mas eu queria sempre voltado para a criança, né, ou uma pediatria, mas por conta também de poder aquisitivo não pude fazer, aí parti para a pedagogia. Hoje sou professora e lido com criança. Ok. E mais a minha vida. Mais uma vítima do ideal, que é uma coisa muito bonita. Quem mais? O nosso... Osvanil. Osvanil. Eu queria ser aeronáutico. Aí virei Queria mecânico. ser? Aeronáutica. Aeronáutica. Aí virei mecânico. Você queria trabalhar como piloto de avião. E aí? Eu não tive recurso para estudo. Sim. Não teve condições. Aí virei mecânico. Aí você se candidatou à carreira de mecânico. Sujava. Mecânico de avião ou não? Não, automóvel. Tudo bem. Tem uns caras andam voando por aí, então, né? Mais ou menos tá. Nós temos, e isso eu acho que, ainda que as outras pessoas não tenham manifestado, quando a gente está procurando se conhecer, nós sentimos certas inclinações, certas áreas que são mais fáceis, certas coisas que são mais agradáveis para estudar, para fazer, e estas são coisas que nascem na alma. Ninguém vai ensinar você a fazer isso. Às vezes você admira uma pessoa quando você é criança, e por causa dessa admiração você quer fazer o que aquela pessoa faz. Obviamente isso não é uma vocação, mas ou pode ser uma vocação e você não consegue identificar se é uma vocação ou se é uma imitação, não é? Mas boa parte das pessoas gosta de coisas que nunca viu ninguém fazendo, só porque ouviu. Quantas crianças não pulam a janela de casa, não pulavam a janela de casa naquele tempo para seguir o circo? Passava na rua, né? O elefante, o palhaço, aquela coisa tocando. Eu me recordo, uma das lições que aprendi com uma mestra muito competente, que eu tive a honra de ser aluno. Ela era professora de piano. Ela, na sua história, ela contava que ela tinha 4 anos
E um dia passou uma banda, eu acho que era a banda de um circo, ou de um colégio, e ela estava na janela. Naquele tempo não havia grades nas casas, não é? As coisas eram bem mais fáceis. Então, quando ela viu a banda, ela não teve dúvida, ela pulou a janela, atravessou o jardim da casa dela, saiu pela calçada e foi atrás da banda. E ficou a família inteira desesperada para procurar onde é que estava a menina. E, sei lá, no fim, quando terminou a banda, que viram aquele toquinho andando atrás, aí que foram perguntar, cadê sua mãe, cadê sua mãe? Ninguém sabia onde estava a mãe da menina, foram localizar os pais, perguntar onde é que ela morava, para levar ela de volta, porque ela se encantou com os instrumentos. E ela, a partir daí, passou a estudar piano, a se dedicar a isso, e estava se preparando para viver a experiência de uma concertista internacional com uma bolsa de estudos na Alemanha na época. Na Alemanha não, na Itália, que lhe havia sido garantida. Ela tinha 17 anos nesta época e já era uma pianista exímia. E então foi ao quintal da sua casa para fazer alguma coisa, mexer com algum que lhe pediram para ir buscar, e viu um vulto meio escuro vindo assim para o lado dela, e não lhe restou outra coisa quando ela se virou e colocar o braço para se defender. Era um pastor alemão, um cachorro que a vinha atacar, e não tendo outra coisa para morder, ele dilacerou todos os tendões do seu braço. Contam, naquela época Campinas era muito pequena e a família dela era muito conhecida. Contam que no hospital em que ela foi atendida pelo melhor cirurgião que existia naquele período aqui em Campinas, um desses médicos que hoje dão nome a certas ruas da nossa cidade, que conhecia o seu talento, porque já havia assistido ela executar as peças eruditas ao piano, que enquanto ele chorava, enquanto costurava os tendões do seu braço, por saber que ela não poderia nunca mais ser aquilo que ela sonhou ser. E fez um trabalho primoroso e que realmente, pelos danos, pelas lesões, não foi capaz de lhe garantir condições de voltar a executar peças com a destreza necessária, mas garantiu-lhe os movimentos, garantiu-lhe ainda a condição de exercitar os dedilhados. E é aí que você descobre de verdade se aquilo que você tem vontade é real ou não. Ela poderia frustrar-se, poderia dizer, eu não quero nunca mais saber de música, não quero mais ver um piano na frente, eu vou mandar vender esse piano, porque era o meu sonho ser concertista e agora não posso. Ao contrário, ela disse, bom, já que eu não posso ser, eu vou fazer outras pessoas serem. E passou a ensinar música para crianças, passou a ser professora de piano. E tinha tal talento, tinha tal força, tal dinamismo, que fundou uma escola, um conservatório, aqui na nossa cidade. E este conservatório formou ao longo de 60 ou mais anos de existência, milhares de músicos, dos quais bem umas 2 dezenas se tornaram pianistas internacionais, artistas que chegaram aonde ela não pôde chegar e que hoje ainda estão encantando o mundo com o seu talento, com o próprio esforço lastreado
nas experiências de vida e dos ensinos de alguém que perdeu a esperança de ser o que os seus alunos hoje são, mas não desistiu. E este exemplo mostra realmente essas vocações que estão na alma das pessoas, que nascem com o Espírito, que representam uma inclinação que não importa o que aconteça, a pessoa vai buscar. E uns lutam contra as pressões e realizam os seus desejos. Outros não têm condições porque lhes falta, como muitos aqui disseram, a base para aquele voo mais longo e tem que se contentar em ser médicas de filhos, né, de cuidar de feridinhas das crianças, das enfermidades daqueles que estão por perto. Outros se adaptam, procurando situações que possam espelhar um pouco daquilo que sonhavam concretizar de uma forma, mas que vão concretizar de outra. Esta vocação é algo que acompanha todas as pessoas. Por quê? Porque isto está exatamente descrito na questão 194. Peguem lá o Livro dos Espíritos, na questão 194, nós vamos ver o mecanismo desse processo. Um homem, o espírito ou a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Resposta: não, visto que ela não pode degenerar. Ou seja, um homem de bem, alguém que já conquistou valores, quando vai renascer, necessariamente não pode ser um homem mau, porque o espírito acumula os valores e não os perde. Então ele vai somando, vai somando, vai somando, vai somando, e quando está renascendo, carrega aquilo com ele. De forma que, se nós estamos na vida hoje cheios de vícios, cheios de defeitos, é porque nós somos espíritos viciados ou viciosos, que ainda não construímos valores das virtudes. Porque se já os tivéssemos construído, nós poderíamos ter tido contato com a tendência, com a tentação, mas nós resistiríamos, provaríamos e diríamos: não, não é isso que eu quero para mim. Mas enquanto nós não fazemos isso, enquanto nós embarcamos no problema, gostando dele, é porque nós somos problemáticos. Em função exatamente disto. Agora, logo na mesma pergunta, um pouco mais abaixo, Kardec quer saber: e a alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Pode ou não pode? Pode. Pode melhorar. Se ele se arrependeu, pode construir-se, pode conquistar valores novos na nova vida e tornar-se um homem de bem na vida seguinte. Porque o progresso é exatamente o que diz o nome: progresso, para frente, para mais. Não é regresso, para ré, para trás. Regressar é voltar a ré. E progressar é ir à frente. Portanto, essas vocações que nós temos são indicadores do quê? Cícera, Dianaeis, o que é? Abre o seu caderno. É, né? Estou vendo. Essa inclinação é uma demonstração do quê? É uma demonstração
que nós já acumulamos este conhecimento e ele para nós é fácil, não é? Portanto, se a gente já carrega isto, nós vamos ter a tendência natural de fazer aquilo que a gente já sabe fazer, que é gostoso, que a gente já está familiarizado, não é mesmo? E é isso, como disse a Maria Luísa, que é uma das provas do processo reencarnatório. Se cada um viesse 0 quilômetro, não teríamos ao que nos apegarmos. Não haveria um que queria ser aeronauta, outro que queria ser médica, outro que queria ser bailarino, outro que queria ser professora de criança. Não haveria isso. Todo mundo não saberia o que ser, porque ninguém conheceria nada. Mas uma vez que nós já vivemos, já passamos por experiências e elas vão acumulando em nós estas coisas boas, quando a gente volta, há uma inclinação para determinada área. O Eric levantou a mão, ele quer fazer pergunta. Abordando ainda esse tema, eu tenho uma dúvida. Porque pessoas que nascem com determinadas vocações, a gente tem ao longo da história muitas pessoas esse motivo, com dom até, né? Ou vocações mesmo para determinadas coisas, que é o caso da sua professora de piano, de tantos outros atletas que perderam perna, que eram recordistas mundiais, maestros que também ficaram com as mãos defeituosas e maestros que ficaram surdos. Por que isso acontece? Justamente isso, né? O cara é corredor, perde a perna. O cara é nadador, perde o braço. O cara é cantor, perde a corda vocal. Por que isso acontece? Fala, Juliana. Eu ia fazer a mesma pergunta. É necessariamente um castigo, assim, uma prova, ou justamente para isso, entendeu? Para despertar, às vezes a pessoa não despertou o que realmente ela veio pedir, né? O que realmente ela veio fazer, o que ela pediu. E acontece isso para despertar, para ela seguir o caminho verdadeiro dela. Bem, vamos pensar na primeira expressão que você, Juliana, acabou de dizer. É um castigo? Quando nós começamos a entender o mecanismo do universo, a gente começa a perceber que castigo é uma expressão que só serve para os seres ignorantes da lei do universo. Só castiga quem tem raiva, quem quer se vingar. E se nós não somos os agentes criadores, e se o agente criador é maior e melhor do que nós somos, não podemos imaginar que aquilo de ruim, entre aspas, que nos acontece, seja por causa de um castigo, da raiva divina, porque senão estaríamos todos, aqueles que conseguissem vencer o ódio, acima do Criador que castiga. Bem, considerando que esta não é uma opção, ela se desfaz na própria estrutura, quando você compreende a ação divina, como é o funcionamento das leis, nós voltamos então para o segundo problema. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, que basicamente é o que incomoda. O cara é um atleta, Robert Scheid, que perdeu uma perna amputada num acidente numa marina, recordista, medalhista olímpico brasileiro, tanto neguinho que fica dando pontapé na mãe que podia perder a perna, né? Justo o cara que é o herói perde a perna. Esse é o raciocínio, assim, raso da nossa falta de maturidade coletiva. Não é só de quem fez a pergunta, não é de todos nós pensamos isso. Tanta gente ruim que está aí vivendo e esses povos, tudo bom indo embora. Bom, há uma matéria numa dessas revistas de circulação nacional que conta a história de uma mulher que estava, uma dessas socialites, que estava indo viajar levando seu cachorro, uma cachorrinha, e não sabe o que aconteceu na hora de embarcar.
Essa madame, essa meio perua, essa pessoa assim, fútil, ela foi atacada pelo cachorro, pelo próprio cachorro. E o cachorro retalhou o seu rosto, mordeu-a, de forma que ela precisou dar pontos, ela ficou meio deformada. Não sei dos detalhes, estou repetindo um conto que ouvi de quem leu a revista, porque eu não a li. Mas qualquer um poderá encontrar isto. Quando isso aconteceu, essa pessoa teve que ir para o hospital, teve que fazer uma série de cirurgias, e as pessoas mais próximas, não, você tem que matar esse cachorro ficou louco, onde já se viu atacar sua dona, você que só faz as coisas boas para ele, leva no psiquiatra, leva no dentista, leva na festinha, leva na balada, você imagine, o cachorro fez isso com você, que coisa horrorosa, mata ele porque ele endoidou. Mas diz a mulher que isto mexeu com ela, essa perda, esse retalhado no rosto. Durante o processo todo em que ela estava passando por isso, ela começou a meditar por que isso tinha acontecido com ela. Até então era uma pessoa que vivia dela para fora, mas isto fez ela se tornar alguém que passou a viver dela para dentro. Qual que é a função dela no mundo? O que ela veio fazer? E dessas reflexões nasceu o desejo de querer salvar os bichos sem dono, os animais de rua, que estão jogados, a começar do seu próprio cachorro, o cachorro que a agrediu. Então ela passou a se dedicar a uma causa que antes ela nunca teve. Ela era uma pessoa que desfrutava dos prazeres da vida, sem profundidade, mas que por um favor que o seu cachorro fez a ela ao atacá-la, recupera a vontade de ser uma outra coisa, e não essa boneca vazia e oca, que é o que costuma acontecer com a maioria das pessoas. Então nós vamos nos tornar melhores na medida em que, compreendendo determinadas limitações que surgem por acidente, por consequências dos nossos abusos, nós começamos a ver um sentido mais profundo do que aquele que antes a gente via. E na medida em que uma pessoa, um atleta, perde a perna e se candidata a continuar atleta numa Paralimpíada, ele continua a ser exemplo, agora de uma forma ainda mais profunda, porque é muito fácil você ser forte, ser bombado, ser treinado e ganhar, e você não ter uma perna. Eu andei assistindo na Paralimpíada de Londres, as competições de bicicleta, de ciclismo, em quadra fechada e coberta, em que dois competidores apostam uma corrida um contra o outro, e nós víamos ali pessoas com uma perna só na bicicleta, competindo com o outro com duas pernas, mas que tinha uma outra deficiência, e ganhando dele com uma só perna. Você já viu um ciclista com uma só perna ganhar de alguém que tem duas? Pedalando só com uma perna. Temos o caso daquele piloto de Fórmula 1, Alessandro Zanardi, que corria pela Fórmula 1, o glamour da alta velocidade, cheio de gatas gasolina, de televisão, em toda parte, e que sofreu um acidente e perdeu as duas pernas, e que foi medalhista de ouro na Paralimpíada, se não me engano, em uma modalidade de ciclismo, alguma coisa assim, sem as duas pernas. Ou seja, esses desafios começam a dar um outro sentido para o ser
Inicialmente para ele, e depois para outros que vão ver, poxa, o cara tinha tudo para estar numa situação horrorosa, deprimido, querer morrer. Mas ao contrário, ele superou o problema, superou os obstáculos, superou a si mesmo, que é o mais difícil, e se tornou isso. Eu já contei isso uma vez e vou voltar a contar, não por uma questão de... A Ana Paula colocou para mim, o Alessandro Zanardi aqui, na comemoração de medalha de ouro de ciclismo. Mas esse fato para mim foi marcante na minha vida pessoal, porque me fez entender como muitas vezes as vitórias só dependem de nós. Que se nós desistirmos no meio do caminho, o fracasso é única, exclusivamente nosso, porque Deus está tentando te ajudar. E então eu contei a história do tempo em que eu sonhava em assistir uma orquestra sinfônica. Morava lá no interior do estado de São Paulo, via os anúncios, das sinfonias, dos teatros, e lá onde eu morava, a única coisa que existia, além de gato com fome, a única coisa que existia era um cinema, um único cinema, já meio detraquê, meio caindo os pedaços. Aí eu ficava abrindo o jornal, ficava, sinfonia disso, sinfonia daquilo, música disso. Em São Paulo tinha temporadas de música erudita. E aí eu sonhava que um dia eu ia assistir aquilo. E nessa fase, quando na idade de jovem eu tive contato com a obra sinfônica de Beethoven, isso foi algo que pareceu, quando você, sabe Ali Baba, os 40 ladrões da caverna do Ali Baba, que quando você abre assim, aquele negócio rutilante de ouro, aquela coisa brilhante, pedra preciosa, joia, aquilo. Quando eu escutei a Quinta Sinfonia de Beethoven pela primeira vez, eu me lembro o dia, eu me lembro o local, eu me lembro como eu estava, a roupa que eu usava, foi como abrir o tesouro do Ali Baba e Babá. Falei, nossa. Aí eu fui atrás, eu já estudava piano desde os 5 anos, mas nunca tinha ouvido, assim, sentado, ouvir a composição, os 4 movimentos da Quinta Sinfonia, que foi a música que foi esse, vamos dizer, esse debutar, na emoção da música erudita. E então a partir daí eu fui atrás das outras sinfonias e, nossa, é uma coisa estonteante. E eu sonhava que um dia eu ia assistir isso. Imagina, quase na roça, morando lá em Birigui. E nós temos gente lá de Birigui. Hoje Birigui é uma cidade linda, uma cidade grande, uma cidade próspera. Mas no tempo que eu tinha 10 anos, era o meio do mato. Eu sonhava mesmo. Aí quis o destino que nós viéssemos para Campinas. Quando viemos para Campinas, mudamos para Campinas em 1977. Beethoven havia desencarnado em março de 1827. Em 1977, estava-se comemorando 150 anos da desencarnação de Beethoven. E a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, em Campinas tinha uma orquestra sinfônica, um teatro municipal, estava executando neste ano todas as sinfonias de Beethoven. Eu vim para Campinas em 1977. Comecei a estudar num colégio que ficava bem na frente da minha casa, um colégio público, porque os planos era de eu ingressar na escola preparatória de cadetes do Exército, mas eu precisava fazer o vestibular. Então eu passei o primeiro ano estudando para poder, estudava de manhã no colegial e à noite fazia cursinho. E um amigo meu desse colégio, carioca, ele também gostava de música clássica. E aí nós descobrimos, vocês lembram aquele jornal de domingo que existia em Campinas? Um jornal de graça que eles davam todo domingo, antigamente? Vocês lembram disso? Em Campinas havia um jornal chamado Jornal de Domingo. E eles distribuíam nas casas.
Então, nesse jornal, eu li que estava havendo, isso era mais ou menos em abril ou maio, ia ser exibida no Teatro Municipal de Campinas a 9ª Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia Coral. Eu falei, chamei meu amigo, isso era uma quinta-feira. Quando eu fui chegar no jornal, que o jornal era de domingo, esse jornal era de domingo. Hoje você tem esse jornal Metrô, esse jornalzinho que eles entregam nas esquinas, né? Naquela época era o primeiro jornal que eles entregavam de graça, era um dia na semana, domingo. E aí quando eu fui chegar no jornal era quinta-feira já. E ele anunciava que no domingo seguinte ia ter, aliás, no sábado, sábado à noite, hein? Ia haver a exibição de gala da 9ª Sinfonia de Beethoven. Catei o recorte do jornal, fui lá no colégio, na hora da aula, chamei meu amigo, vem cá, o Sérgio. Ué, eu vou assistir esse negócio, quer ir comigo? Eu também quero, eu quero ir. Ele era carioca, que nem outro Sérgio aqui também. Eu também vou, vamos junto, nós damos jeito, a gente vai. Tá bom, combinamos, 2 perrapados da roça. Ele não era tão da roça, porque ele era carioca. Vamos lá. Então, chegamos, os 2 moleques, 14 anos, primeiro colegial, na porta do Teatro Municipal de Campinas, sábado, por volta, vamos chegar um pouco mais cedo para a gente comprar o ingresso. Começava às 8 da noite, combinamos de chegar bem mais cedo, 6h30, para comprar o ingresso. Aí, chegamos na bilheteria, tenão, calça jeans, camisetão. Estava lá fechada a bilheteria. Ué, mas será que não abriu? Chegamos muito cedo? Não vai abrir? Porque lá em Birigui, sabe? Lá em Birigui, a gente ia no cinema, a gente chegava um pouco antes, para não pegar uma fila muito grande, chegava na bilheteria na hora, comprava o ingresso e entrava no cinema. Aí vim para Campinas, não mudou nada, só mudou um pouco o tamanho da cidade e já, vamos lá, na hora a gente compra, e aí a gente entra, tá bom. Bilheteria fechada, né? Aí batemos lá, era um vidro fumê, aqueles vidros que você não enxerga o que tem dentro, e todo mundo lá de dentro enxerga você, né? Aí bati lá, ninguém apareceu. Aí veio um homem do lado assim, né? Falou, o que vocês querem, né? Viram que a gente não tinha cara de ladrão, de traficante, né? De trombadinha. Mas o que vocês estão batendo aí no vidro? Não, seu guarda, é o seguinte, a gente veio para comprar o ingresso para a 9ª Sinfonia, que vai tocar daqui a pouco, e a gente quer assistir. Aí o homem falou assim, vocês vieram? Mas faz 15 dias que os ingressos já acabaram. Essa foi a primeira decepção com a cidade grande. Poxa, na minha cidade chegava na hora, comprava ingresso, entrava no filme. Aqui 15 dias antes os negócios já acabam. O povo esganado esse. Bom, aí não tinha mais o que reclamar, já não tinha esgotado todos os ingressos. Aí isso já era umas 7 e pouco, começaram a chegar as carruagens, né? Para os cavalos, as carruagens descem, daquelas mulheres com aquelas penas de pavão, aquelas roupas, né, de barão. E eu olhando para o meu amigo de tênis, camiseta, e esse povo tudo chicoso. Falei para ele assim, quer saber de uma coisa? Vamos entrar aí, vamos entrar. Eu não ia entrar, não ia entrar no auditório, mas o teatro é aberto, então nós descemos a escadaria, tudo preto, aquela coisa. Nossa, parecia a tumba do faraó Ramsés II, toda luxuosa, mármore preto, 2 lustres enormes que vinham do teto. Nem sei se ainda isso está lá no teatro do Centro de Convivência. Muito bonito. Aí a gente foi, né, andando assim, tinha sabe eles colocam umas fitas, como aeroporto, para fazer as pessoas entrarem na fila, é por aqui que você tem que entrar, fora daí são os excluídos, e nós estávamos todos excluídos, né? Aí chegamos assim, eu me lembro como hoje, era como naquelas 2 janelas, eram 2 portas de madeira bem grandes, que davam acesso ao auditório, e a gente ficou vendo os barão, as penas de pavão, os chapéu, tudo entrar por ali, né? Bom, eu acho que o negócio vai ser aqui, falei pro meu amigo.
tinha um banco, bem nessa parede aqui, na frente, um banco de madeira, rústico, preto, sem encosto, bem na parede, assim. Em cima de nós tinham os restos mortais do antigo Teatro Municipal de Campinas, os capitéis das colunas, quando o Teatro Municipal foi demolido. Então era um teatro muito chique, neoclássico, e eles usaram alguns dos pedaços dessa construção, e eles então grudaram no concreto para fazer uma lembrança, o que foi, e nós ali no meio do concreto, tudo quebrado. Olha, se você quiser ir embora, eu falei para meu amigo, você pode ir embora, mas eu vou ficar aqui, que eu vou ouvir esse negócio, nem que a hora que eles fecharem a porta, eu vou botar meu ouvido na fresta, eu vou ouvir essa música. Não, se você não vai embora, eu vou ficar aqui também, falou meu amigo. Tá bom, então aguenta aí. Aí, e o povo entrando, 7h30, 7:15, a gente ouviu uma sirene. Falei, meu Deus do céu, será que eles estão reclamando que a gente está aqui sentado esperando? Porque lá em Birigui não tinha esses negócios, né? Era um sino que tocava quando ia começar o cinema. Blim, blom, 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 e você já sabia que ia ser o cinema, né? Aí começava a tocar aquelas músicas de cinema, né? Que ia começar a sessão. Depois vinha futebol, aquela coisa em cinemascope, aquela tela grande, né? Flamengo e Vasco da Gama jogaram, né? Canal 100, né? E era o assento para depois vir o filme. Aqui era uma sirene, era um apito. Mas aí a gente descobriu que não era nada conosco, era o primeiro sinal de que ia começar daí a 15 minutos. Depois veio o segundo sinal, e eles já tinham dado o terceiro sinal, e eu falei, bom, agora eu já vi onde que é o negócio. Aí eu já dei uma olhada na outra porta que estava fechada, já tinha uma fresta, você fica naquela lá, a hora que eles fecharem essa aqui, eu fico nessa, e a gente vai assistir esse negócio, nem que for pela fresta. Tá bom. Quando já tinha dado o sinal, eles já iam começar a fechar a porta, foi subindo assim. Sabe quando você está sentado fora, o teatro, você entra e ele vai descendo os degraus, vai lá para baixo, né? Aí você vê, começa a subir uma cabecinha assim, tuc, tuc, tuc. Aí aparece o pescoço, aí aparece o ombro, aí aparece a roupa. Era uma moça que veio saindo do teatro, e ela tinha um vestido cor de salmão, com um ombro só, que eu falei, meu Deus, acho que a mulher vai mandar a gente embora daqui. Aí aquilo gelou. Daí a moça veio assim na nossa direção, os dois gaiatos de tênis, de calça jeans, de camiseta, sentado lá. Ela olhou para nós e falou assim, vocês estão aqui para assistir a sinfonia? Daí eu já falei, né, deixa eu falar porque senão meu amigo vai querer engambelar a mulher, e aí vai ficar mal aqui, né? Falei, a gente veio aqui porque a gente veio comprar ingresso para assistir a sinfonia, mas a gente não sabia que em 15 dias antes já tinha acabado, então a gente vai ficar aqui para escutar a sinfonia do jeito que der, aqui de fora mesmo. Aí a moça falou assim, não tem problema, para vocês dois, e entregou 2 ingressos, para mim e para o meu amigo. Mas quanto custa? Não, era cortesia o ingresso, não custava nada. Eu me lembro que eu recebi o ingresso, nem sei mais da mulher, porque eu corri para entrar, era a última fileira, na última cadeira, no fim do teatro, mas eu sentei, eu e meu amigo. E até hoje eu não esqueço dessa emissária divina, que vendo 2 moleques que tinham um sonho da roça e que iam ficar lá para ouvir a música, nem que fosse pela fresta, e que receberam sem gastar nada, sem ter roupa de luxo, sem ter nenhum tipo de necessidades de classe, receberam 2 ingressos para assistir a 9ª Sinfonia de Beethoven. E se eu tivesse ido embora? E se eu tivesse dito, que pena, meu, 15 dias, você acha que agora eu vou conseguir ingresso? Já não tem mais para ninguém aqui? Que teria sido do esforço de Deus, do esforço dos amigos invisíveis,
que também queriam que você fosse testado, para saber se você ia ter coragem de aguentar ali, nem que fosse de ouvir de pé, por fora do teatro, a sinfonia. Que teria sido deles? E o que é mais ainda para mim tocante é quanto de mim mesmo seria verdade o meu desejo se eu tivesse ido embora? Quanto? Então, essas aparentes derrotas, esses aparentes problemas, também surgem para testar a nossa fibra, nosso caráter, a nossa confiança, a nossa vontade. Porque eu fiz o que eu podia, o que eu imaginava que eu podia. Mas eles sabiam que aquilo ia ser inútil. Os espíritos amigos, os protetores espirituais, sabiam que o que eu e meu amigo estávamos fazendo não ia possibilitar que a gente assistisse. Mas eles estavam tentando fazer com que a gente conseguisse ver. E se eles percebem que a gente está lutando honestamente, com vontade, com coragem, eles arrumam alguém que tem 2 ingressos, de pessoas que não vieram, de pessoas que não valorizam talvez naquele momento aquele tipo de evento, e ao invés dessa pessoa jogar o ingresso no lixo ou vender, inspiram-na para fazer a caridade com 2 necessitados, que éramos eu e meu amigo. Então, a gente precisa encarar certas derrotas ou certas dificuldades como uma coisa que vai testar em você. Eu tenho certeza que esse Alessandro Zanardi, campeão, medalha de ouro na Paralimpíada, se orgulha muito mais da medalha de ouro que conseguiu do que de todas as vitórias da Fórmula 1 que ele já possa ter ganhado, quando ele era alguém que tinha o corpo perfeito. Isso resgata a alma, porque mostra a divindade que existe nas pessoas, independentemente de elas não terem o corpo perfeito. Se Beethoven não fosse surdo, certamente não seria Beethoven. Renoir, por amar a pintura, nos filmes que existem da sua vida, feitos com ele vivo ainda, flagram Renoir pintando com os pincéis amarrados nas suas mãos, porque desenvolveu uma enfermidade deformante que impedia que ele segurasse os pincéis. Mas, apesar disto, essa enfermidade impedia que Renoir segurasse os pincéis, não impedia que Renoir pintasse. E então, com pedaços de pano, alguém amarrava o pincel nas mãos de Renoir e ele pintava. Monet, que desencarnou em 1918 ou 1920, tem uma fase na sua produção pictórica que alguns pouco versados na questão, se analisam a produção, vão dizer: e nessa fase ele estava deprimido, vejam só as cores escuras, vejam só as pontes todas assim mal pintadas, ele devia estar muito abatido, em depressão, porque só usou cores escuras. Mas quando você vai buscar a história de Monet, você descobre que neste período Monet estava ficando cego.
A catarata estava impedindo que ele enxergasse as cores como as cores eram. Seus olhos não recebiam a luz como a luz era, mas ela passava por uma lente amarelada e escura que tornavam opacas todas as cores, e ele tentava pintar do melhor que ele podia, e a tinta era aquela que ele identificava na paleta e punha. E, apesar de tudo isto, apesar de quase cego, Monet continuou pintando e submeteu-se a cirurgias para a correção do processo da catarata, cirurgias muito precárias e que não obtiveram sucesso, a não ser por aumentar a sua dor, e aí então ele perdeu realmente a capacidade de enxergar. E logo depois desencarnou. Ficou cego realmente, mas não deixou de se submeter à cirurgia de catarata em plena primeira década ou segunda década do século passado. Hoje se faz uma cirurgia de catarata em 10 minutos no consultório médico, e a pessoa geralmente meia hora depois está enxergando. Ele ficou cego por tentar não ficar cego para poder pintar. Estes dramas que acontecem não só na vida dessas pessoas, mas acontecem na vida de todos nós, eles têm a função de temperar o nosso caráter, de fazer a gente de verdade medir-se. Como nós somos? Vou fugir da vida? Vou me matar? Vou furtar? Vou caluniar porque fui ferido? Ou vou encontrar um outro caminho, um caminho mais nobre, um caminho que eu acredite, um caminho que me faça vencer sem prejudicar as outras pessoas? Então estas são lições que reerguem o espírito. E estes que eu citei aqui se tornaram o que são, muito mais pelo sofrimento que enfrentaram do que pelas glórias que conquistaram quando não tinham nenhum desafio a vencer, a não ser a destreza de chegar na frente. Aqui o Gaspar está mostrando para vocês. Você não tem como pegar essa foto, clica na foto e isso. A fotografia de 1903 demonstrando o acometimento simétrico das duas mãos de Renoir com a enfermidade deformante. Um tipo de... Isso. Mostra então. Olha lá. E olha os paninhos. Os curativos serviam para absorver o suor e evitar a maceração. E com eles, ele amarrava os pincéis e pintava. Está dando para ver aí, Andrezinho? Mais alguma, Ana Paula? Isso. E ele sentado diante do cavalete, pintando. Isso. Os pincéis ficavam ali presos às suas mãos. O cara era piolento, né? Teimoso. Mas é isso que faz o ideal ser verdadeiro. Bem, 270, pergunta: a que se devem as vocações de algumas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Não é? É exatamente a consequência de tudo aquilo que nós já fomos e que agora nós temos a inclinação de repetir, talvez de uma forma melhorada, talvez de uma forma mais ampla, e assim nós carregamos conosco as inclinações de uma vida para outra. Bem, nós vamos então dar por cumprida a pergunta 270, na próxima semana vamos para 271.
não temos compromissos com a velocidade. Nós temos compromisso com o entendimento. E é isso que nos faz seguir, se necessário, pergunta por pergunta. Agora vamos às perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. A Patrícia Zanini diz o seguinte: estou muito contente em participar hoje. Tenho muitos cursos e pelo menos 2 profissões. Sou secretária e contabilista. Estou iniciando uma faculdade que não tem a ver com a área administrativa, é na linha de produção. A família sempre me cobrou, mas nada me tocava o coração. O que devo fazer se não tenho ideia do que fazer? A única certeza que tenho é que não tenho vocação para a área da saúde. Então não seja médica, dentista, farmacêutica, enfermeira, técnica. Não. Faça algo que te garanta satisfação de estar realizando-se ou sendo útil, Patrícia, em algo que faça o bem para as pessoas. E isto você terá sempre condições de fazer honestamente em qualquer profissão. Faça bem feito. O que você tiver pela frente, escolha e faça. Às vezes nós passamos por esses períodos meio assim, ásperos, meio famintos de norte. Mas isso é uma coisa passageira, uma coisa transitória. Nada que você possa, depois de ter tido aquela experiência, meditar, amadurecer e conseguir uma alteração de rumo. Eu sempre aconselho as pessoas que mantenham uma íntima ligação com os espíritos protetores. Os chamados anjos da guarda são nossos amigos, são os melhores amigos que nós temos depois de pais e mães, porque sempre estarão nos dando um bom conselho. Então, quando nós vamos manter esta afinidade, esta ligação pela intuição, pela prece com eles, certamente nós estaremos sendo encaminhados, sem perceber, para que a gente consiga assistir à 9ª Sinfonia. Custe o que custar, nem que for como mendigo que deixaram entrar pela porta dos fundos, mas alguém vai abri-la, alguém vai deixar. E é assim que os espíritos amigos nos testam e nos amparam. Portanto, Patrícia, coragem. Se você já sabe o que não gosta, já é um bom começo, porque tem muita gente que nem disso ainda está ciente. Tá bem? Um grande abraço para você, Patrícia. A Rutineia de Campinas: existe alguma situação em que o espírito não tenha nenhuma participação na escolha das provas às quais ele terá de se submeter? Bem, Rutineia, nós já comentamos isso um pouco antes, mas vamos repetir. Nas obras de André Luiz estão várias situações em que os espíritos são compelidos ao renascimento. São as reencarnações assim chamadas por motivos judiciais, e que também são conhecidas como reencarnações compulsórias, obrigadas, porque aquele espírito não tem lucidez ainda para escolher. É algo muito comum a um determinado nível evolutivo e que pode ser comparado àquilo que os pais fazem quando os filhos têm que ser encaminhados para a escola. Eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que para o filho de 5 anos traz todos os folders das 15 escolinhas que existem na cidade para discutir com ele a relação educacional e ver qual que é a melhor que ele vai querer estudar. Não conheço. Eu conheço sim, aqui vai ser a escola que você vai vir no ano que vem. E acabou. Isso não é uma reencarnação compulsória? Isso é uma matrícula compulsória. E é uma definição que compete a você, que é pai e mãe. Por quê? Se deixar por ele, ele vai querer o prédio que tem mais bichinho pintado, que tem balão. Ele vai querer ir para a escolinha que o amigo do condomínio dele também vai. Ou ele não vai querer ir para a escola nenhuma, porque ele não vai poder mais ficar brincando o dia inteiro sem fazer nada.
Você tem que decidir para ele, porque você sabe escolher qual é a escola que tem melhores condições de educar seu filho, qual é aquela que se enquadra na sua condição de pagar, qual é a escola que é mais próxima, é mais fácil de você também dar a ele o conforto de levar e buscar. Ao invés de meter o menino numa dessas latas de sardinha chacoalhante, que começa o cara às 5:30 da manhã para chegar na escola às 7:30, ele é o primeiro que se é pego pela perua, e quando termina a escola é o último a ser entregue. Então, você que tem que avaliar isso. Por isso, Rutineia, existem reencarnações em que os candidatos não têm equilíbrio, não têm lucidez para escolher. Por isso, o universo garante espíritos generosos e sábios que analisam aquele caso concreto e determinam a reencarnação daquele ser naquelas situações, sem que ele possa dar nenhum pio. Geralmente são encarnações de sofrimento, de resgate, para que o espírito comece a amadurecer, comece a drenar para a matéria os desajustes que ele acumulou no espírito. Se você fosse deixar o espírito escolher, mas nunca queria escolher nascer cego, aleijado, doente, nunca. Ele ia querer continuar barão, continuar rei, continuar o que estala o chicote, o que corta a cabeça. E isso não vai ajudá-lo, ele já fez muito isso. Portanto, a doutrina espírita nos explica a respeito dessas chamadas reencarnações compulsórias, também conhecidas como reencarnações por motivos judiciais, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Rutineia, um grande abraço. Acabaram as perguntas? Ok. Alguém aqui tem alguma dúvida? Ainda temos 5 minutos antes de fazermos a prece. André, você acabou de falar agora da reencarnação compulsória, né? E algum tempo atrás você tinha dito, alguns anos atrás, você contou uma história do Chico, de um menino que tinha vários problemas, que a mãe foi falar com o Chico, e ele não tinha braço, não tinha perna, e não sabia andar, e por fim acho que parou de enxergar, né? Eu não conseguia enxergar. E a mãe dele não estava entendendo. A única coisa que ele tinha eram as pernas, e agora ele tinha uma doença. Ia ser cortado as pernas. Os médicos diziam que precisavam amputar as 2 pernas da criança. Esse é um tipo de reencarnação compulsória, que foi o caso dele, porque ele já tinha tentado se matar em outras encarnações, se matado. Ele já tinha reencarnado 10 vezes e 10 vezes tinha se matado. E então, para aproveitar um pouco de um corpo doente, ele pediu para renascer, ou disseram que ele precisava renascer sem condições de se matar. Então ele era cego, surdo, mudo e sem os braços. Mas tinha as 2 pernas, e com as 2 pernas ele, que agora com 5 anos começava a andar, estava procurando algum lugar para se jogar. Então Emmanuel aparece para o Chico, quando a mulher vai querer saber se é verdade que vão ter que cortar as pernas do filho dela. E Emmanuel disse para ele para o Chico dizer para a mãe que era verdade. E isso ia acontecer a benefício desse espírito, porque ele precisava a todo custo terminar um processo reencarnatório com êxito para começar a drenar os males que ele já havia produzido em outras 9 vidas ou 10 em que ele tinha se matado. Portanto, a benefício dele seria necessário cortar as pernas, porque o que sobrasse, um toco, ainda assim, pelo tempo que estivesse vivendo, faria com que o espírito amadurecesse em alguma coisa e melhorasse em função das dores que estivesse suportando, efeitos das suas decisões. Então, ninguém pode imaginar que alguém possa pedir 10 vezes para renascer sem perna, sem braço, sem olho, sem ouvido, sem nada. Isso são efeitos, são expiações que nós nos impomos pelos erros que cometemos. Tá? Cícera. A semana passada ficou de eu ver sobre o... É verdade, Cícera. Você lembrou bem. Então eu agradeço porque eu fui obrigada a ler bastante. Então eu comecei pelos milagres. Isso. A Cícera na semana passada me perguntou sobre o milagre da multiplicação do pão e do peixe, não foi isso? Isso.
E nós citamos aqui, qual foi o livro que nós citamos semana passada? A Gênese, que tem exatamente essas explicações. Tá. E aí? Aí eu comecei pelos milagres, né? Que milagre antigamente não significava o que hoje em dia nós entendemos, que milagre antigamente era uma coisa espetacular, que nem quando você vê alguém subindo o muro, que nem essa molecada, você fala, né? Sim. Depois a academia mudou para milagre ser uma coisa sobrenatural. Certo. Que não era lei, né? Era uma coisa fora... Uma coisa que ferisse a lei do universo. Isso. E aí eu comecei a entender muitas coisas. Por exemplo, nós aqui em Campinas, nós temos ainda a consequência de um milagre desse tipo. Que nem a Anhanguera nossa, foi em consequência do fogo, né, na água. Que não era água. Que não era água. Os índios não é a estrada aqui, né? Sim, mas é a consequência, né? O Anhanguera ficou assim conhecido porque na tradição da colonização, não é? Foi aquele homem que, no meio dos índios, ia ser comido pelos índios lá e falou assim: vocês me respeitarem, eu vou pôr fogo na água. E aí ele tinha água ardente, pinga, deitou a pinga numa cuia e fez a cuia pegar fogo. E os índios acharam então que ele era o Deus e passaram a chamá-lo de Anhanguera. Não, foi um milagre, ficou conhecido, e aí esses caminhos que os bandeirantes fizeram para entrarem pelo nosso país, onde eles iam fazendo pousadas, onde eles abriram as primeiras trilhas, foram os caminhos depois batizados com os nomes desses desbravadores. Então, Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Anhanguera, Rodovia Fernão Dias e outras, Regis Bittencourt, cada uma num caminho. Rodovia Dom Pedro. Por que essa rodovia tem o nome Dom Pedro I e não Dom Pedro II, que foi mais importante? Porque é justamente a rodovia que foi construída no caminho que Dom Pedro fez, com os seus engenheiros desbravando antes de ele passar com a comitiva, quando ele saiu do Rio de Janeiro e veio visitar São Paulo. Dom Pedro I dormiu aqui no solar do Barão do Café, que hoje é a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Uma das noites ele passou neste casarão. Em alguns dos museus da nossa cidade existem livros nos quais ele deixou a sua assinatura, Dom Pedro de Alcântara, quando esteve por aqui. E ele só chegou por aqui porque atalharam estas serras e ele pôde, com o cavalo, a mula, chegar do Rio de Janeiro para cá. E quando estava voltando, o que aconteceu? Hein, Juliana? O que aconteceu com Dom Pedro I quando ele estava voltando para o Rio de Janeiro? O que aconteceu? Ele surtou. Pegou dengue. Ele estava passando pela capital paulista quando recebeu as notícias de Portugal que mandavam que ele voltasse para Lisboa. E as cartas da sua esposa, de José Bonifácio, dizendo que ele não deveria se submeter, que ele era muito querido no Brasil, assim, que ele deveria romper os laços. E foi por isso que, morando no Rio de Janeiro, ele foi proclamar a independência do Brasil às margens do córrego do Ipiranga, em São Paulo. E aí nós temos a rodovia Dom Pedro I, que procurou seguir o trajeto originariamente aberto pelos batedores do nosso primeiro imperador, o príncipe regente que estava aqui no Brasil na ocasião, Dom Pedro I. Então, isso que a Cícera está referindo-se na nossa Anhanguera. Que para os índios, quando ele pôs fogo na água, entre aspas, né, que a água ardente era parecida com a água do rio, para eles foi um milagre. Uma coisa sobrenatural na opinião deles. Bom, eu vou resumir que já é muito tarde. Aí eu fui para a parte dos fluidos, e a gente entende muito quando você lê, porque, que nem um exemplo, quando os faraós, quando abriram os túmulos, né, teve até filme que tinha maldição. Ali era um fluido venenoso que contaminou aqueles exploradores. Eles morreram, teve gente que morreu logo, teve gente que demorou para morrer, porque quem entrou primeiro recebeu o veneno mais forte, né? Um fluido, quer dizer, o fluido que eu entendi é um gás
Ou eram as bactérias, ou aqueles fungos que ficavam ali armazenados. Mas não tinha nada de maldição. Não era nada de sobrenatural, de maldição, certo. Não é? E aí, se o pessoal quiser ler, é muito legal, né? Agora eu vou com Jesus. Jesus, nós aprendemos que ele é um ser, a criatura mais sublime que nós recebemos aqui na Terra. Então, nós percebemos que o magnetismo dele era muito grande. E na multiplicação dos pães, pelo que eu estudei, pelo que eu li na Gênesis, fala mais a parte espiritual, que ele alimentou o espírito. Mas quando você vê a generosidade de Jesus, a bondade de Jesus, ele também se preocupou com a parte alimentar do corpo físico. Então, eu já tinha visto em algum lugar e eu procurei que na realidade, além dele ter falado, ter dado a parte alimentar, espiritual, na hora que ele convidou os discípulos para alimentar os pães, ele fez uma oração e ele pediu para todo mundo sentar. E você sabe que, mesmo hoje em dia, a gente tendo bar aqui, padaria ali, a gente nunca sai com criança sem comida. Então, todas as mulheres que estavam ali, elas tinham o lanchinho dela, tinha pão, tinha tudo, porque não tinha... eles saíram e eles tinham que levar alimentos, porque não tinha onde comprar. Então, na hora que Jesus, aquele aura que estava de bondade, de amor, tudo, todo mundo sentou, cada um abriu o seu lanchinho e foi distribuindo. Foi assim que foi feito. Mas isso está na Gênesis? Não, mas está... Então não confunda quem está te ouvindo. Essa explicação não está na Gênesis. Não, mas está aqui... Isso. Está em alguma outra obra que você consultou. Isso, que Jesus, na Gênesis, falou da alimentação do Espírito. Isso. Mas que eu li que ele pode ter tido esse tipo de alimentação. Na Gênesis estão explicados os milagres, que assim eram chamados, como uma alteração da lei da natureza, pela ação fluídica, que não é nenhuma outra coisa senão a manutenção das leis naturais com o potencial que cada pessoa possui de poder trabalhar com coisas que a maior parte das pessoas não imagina, não conhece. Nós temos, por exemplo, os processos de cura. A cura pelo magnetismo, que acontece no tempo de Jesus, como acontece hoje, em muitos lugares. Pela ação magnética, pela ação fluídica, pela ação da energia, que agora começa a ser estudada. Mas antigamente as pessoas não sabiam de nada disso e achavam que era um milagre, uma coisa sobrenatural. E é com base no entendimento. Como Jesus era alguém que tinha este conhecimento dessas forças, dessas energias e sabia como ativá-las, em muitas das situações que nós conhecemos hoje como milagres, o que aconteceu não foi senão a ativação da vontade, determinando, por exemplo, a alteração das substâncias. Jesus, o primeiro milagre é converter a água em vinho, e não foi uma ilusão de ótica, não foi que o povo começou a enxergar o negócio branco cor-de-rosa, não, era vinho. Como é que ele fez essa transformação? Alterando a substância com uma ação de vontade, manipulando as energias que são responsáveis pela organização das moléculas, dos átomos. E assim a Gênese nos dá, caso a caso, a explicação para muitos destes eventos chamados de milagres, que, como a Cícera bem nos ensinou, não eram, naquela época, vistos como sobrenaturais, eram apenas algo surpreendente. Depois, com o tempo, é que a palavra milagre ganhou esse negócio de ser uma coisa fora das leis do universo. Tá bem? Cícera, obrigado por você ter se empenhado, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas que nos assistem a também procurar a informação lá na Gênese de Allan Kardec. É a quinta obra básica que nós temos disponível no site gratuitamente. Você pode copiá-la e estudar como fez a Cícera, tá bem? Nós vamos então agora fazer a prece, vamos fechar os olhos para encerrarmos o estudo de hoje. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos na vida, em mais uma oportunidade de aprendizado, na construção da evolução pessoal, sem dependermos
nem de favores alheios, nem de concessões especiais, nem daquilo que muitas vezes nos acostumamos a esperar, dádivas imerecidas. Mas dependendo apenas da nossa vontade, a de abrir o caderno, abrir o livro, abrir a mente, abrir o coração, reconhecer as próprias debilidades e lutar contra elas. Pararmos de adiar como se tivéssemos esse direito, a renovação daquilo que já muito velho em nós, é a razão primordial de estarmos no mundo tão atrasado, tão primitivo, se assim pudéssemos dizer, evolutivamente falando, apesar de tão lindo como a Terra. Que nós aprendamos a exigir de nós mesmos aquilo que geralmente esperamos dos outros, a ter a convicção e a força para seguirmos no caminho dos ideais, mesmo com os nossos problemas, mesmo enfrentando nossas debilidades. Que nós consigamos, Senhor, aumentar a coragem e o valor das nossas decisões no bem. E com isto, entendendo as leis que dirigem a evolução dos espíritos, não perdermos mais tempo, além daquele que já jogamos no lixo. Olharmos o mundo com olhos generosos, falarmos boas coisas, desejarmos a felicidade de todos, não observar os equívocos, a não ser quando seja necessário corrigir o mal, ter tolerância, paciência, boa vontade. E quem sabe então tenha chegado por fim a hora da libertação daquele que assim escolhe viver, dos lastros que o prendiam ao abismo da ignorância, e a brisa da esperança possa, soprando suavemente, retirá-lo dali. Qual o pequenino dente de leão, que uma vez determinado a deixar a casa-mãe junto à planta presa ao solo, é levado por quilômetros pela mais leve aragem da natureza. E não deixa de ser apenas um floquinho de algodão que sustenta a semente da esperança e da vida. Que nós, tornando-nos mais leves, aceitemos, Senhor, o sopro deste amor que nos encaminhará para a nossa renovação verdadeira. Com a gratidão de sempre, deixamos aos teus pés a oração silenciosa de Pai Nosso. Pai Nosso.